Olá, boa tarde. A gente vai aqui falar nesse painel sobre oportunidades. A gente vai resgatar a questão do RH e dos colaboradores satisfeitos das empresas e oportunidades de benefício que a gente tenha, que os corretores tenham condição de oferecer para esse grande público, né? A gente está falando aqui num outro momento, um momento totalmente diferente de percepção do mercado em relação ao segmento de benefícios. E eu trago aqui para dividir esse painel comigo três craques, três pessoas que podem agregar bastante. Eu vou convidar aqui, então, o meu amigo Alfeu, diretor de mercado da MAG Seguros, para dar as boas-vindas, né, nesse início de debate. Boa tarde, Pedro. Saudade de você, muito bom estar aqui junto com você nesse painel. Mandar um abraço rápido aí, então, para o Luiz Mário, Paulo Machado, grandes amigos também, saudade do Paulo também. É uma honra estar aqui junto com a Cida, com o Paulo, da Capemisa, né? Trabalhamos próximos aí bastante tempo. Na época que a gente podia trabalhar próximo, né? Então, assim, um prazer enorme, muito honrado pelo convite, muito honrado por poder participar mais uma vez do Conex. Obrigado, Alfeu. Vamos chamar, então, para se apresentar também, o Paulo Gomes, superintendente regional da Capemisa, Rio de Janeiro e São Paulo, que também vai ter bastante conteúdo para contribuir nesse debate. Paulo, é com você. Bom, boa tarde, Pedro. Uma satisfação enorme revê-lo, né? Quanto tempo. Boa tarde, Alfeu, né? Também muito tempo em que não nos víamos, né? Boa tarde, Cida. Prazer enorme estar aqui, né? Representando a Capemisa Seguradora. Boa tarde a toda a diretoria, né? do Clube de Corretores de Seguros do Rio de Janeiro. Boa tarde aos corretores, né, que estão nos assistindo aí, participando do evento. Espero que nós possamos aí contribuir de forma efetiva, com informações que agreguem valor ao dia a dia do corretor de seguros e possa rentabilizar a sua carteira. Obrigado, Paulo. E para completar o nosso time, uma presença feminina, Cida Amaral, da Moutrio, diretora de Relacionamento e de Produtos. Cida, dá um recado aí para a gente. Bom, boa tarde a todos, tanto do painel quanto aos corretores, todas as pessoas que estiverem assistindo ao evento. Nós oferecemos uma ferramenta para software de corretores de seguros, para plataformas e para outras assessorias que trabalham principalmente com seguros de pessoas. Tá? Acho que no decorrer do painel a gente vai poder explicar melhor. Eu gostaria só de dar as boas-vindas a todos que estão tanto no painel quanto assistindo ao evento. Muito obrigada. Muito bom. Como vocês viram, a gente vai ter um time de craques aqui para discutir esse assunto tão importante e a gente dividiu isso em dois blocos. Nós vamos falar sobre oportunidades e depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre desafios, porque sem dúvida que quando se tem oportunidade tem desafios, e com isso a gente consegue transformar o processo de maneira mais completa. Então, vamos começar? Eu queria fazer, então, a primeira pergunta para o Alfeu. Alfeu, nos últimos 2 anos, isso, se a gente pode dizer, né, que tem alguma coisa que foi positiva, se é que dá para a gente usar essa palavra, mas a pandemia trouxe uma percepção muito maior em relação ao benefício, aos benefícios em geral, né? A gente está falando, evidente, do seguro-saúde, que o nível de utilização foi grande, e está falando do seguro de vida, que sempre foi aquele seguro que renovava automaticamente, que as pessoas deixavam lá meio que de lado, né? E a gente tem essa mudança, ela trouxe uma necessidade de fazer benefício mais elaborado, de longo prazo, fazer estudos mais consultivos, né? O que você acha que esse movimento traz de desafio para as seguradoras na formatação de produtos e até no processo de simplificação de vendas? Como é que você acha, né? Qual é a visão? Você já vem de mercado há algum tempo, nesse mercado de vida, já passou por essa transformação. O que você acha que esse movimento traz para a gente, né, de profissionais da área de benefício de vida e principalmente na visão deste corretor, do nosso corretor, né? O que você acha que essa visão traz em termos de oportunidade no desafio de produtos? Pedro, obrigado pela pergunta. Antes de até entrar na resposta aí, né, ou tentar responder o que você perguntou,
dar os parabéns para a iniciativa do CCS na criação dessa comissão, né, de vida e benefícios, ou seja, muito antenada, muito propícia até para os momentos que a gente tem vivido. Desculpa. O crescimento do nosso negócio, principalmente seguro de vida, o saúde já estava bem instalado, né? O saúde está entre os desejos da população brasileira. Não vamos entrar nos detalhes do porquê disso, mas pela própria qualidade do que um plano de saúde traz, maior do que você ser atendido diretamente pelo SUS. Mas o seguro de vida ele já vem crescendo, né, Pedro? A gente sabe disso, você pessoalmente que trabalha com benefícios há muito tempo, ele já vem crescendo há mais de 4 anos, 5 anos, acima, por exemplo, do automóvel, né? Ele tem um crescimento que já vinha se consolidando. Infelizmente, vamos colocar assim, ele teve uma ampliação da sua importância, não só o saúde, o vida, em virtude de um problema de saúde social, que é essa pandemia. Isso trouxe muita visibilidade, né? É o que você falou, cria muitas oportunidades. Hoje o consumidor ele se aproximou muito dessa questão do risco, o risco tanto de internação, risco de morte, risco de sequelas, risco de perda financeira, porque teve que ficar internado ou afastado do seu trabalho, e isso amplia demais as possibilidades que o mercado tem para oferecer produtos diferentes, né? Porque na cabeça do consumidor, principalmente, e também do corretor, seguro de vida é o seguro de morte. Ele não é só isso, ele é muito mais do que isso, né? Então, eu vou deixar para a parte dos desafios, mas as oportunidades é que as seguradoras criaram nesse tempo também, e já iriam criar de qualquer forma, porque é um movimento natural. Inclusive, as seguradoras de vida hoje possuem coberturas para você fazer uma composição com o seguro-saúde, né? O seguro-saúde, apesar de ser um desejo, a gente sabe que hoje se tornou um benefício caro para muitas empresas, principalmente para as pequenas e médias empresas. As grandes ainda conseguem manter bons planos, mas quantas empresas você, Pedro, é corretor, todos os corretores também, quantas empresas tiveram que fazer algum downgrade no seu plano de saúde nos últimos anos? Por quê? Porque você tem uma utilização muito grande, você tem uma ampliação de necessidade de atender algumas novas terapias, novos exames, novos, enfim, remédios, e a gente sabe como é que funciona. Isso tornou os planos de saúde caros, né? Isso tem impacto direto nas empresas. Então, você hoje tem ferramenta, tem produtos na área de vida que você possa fazer uma composição entre um plano de saúde, talvez não nível A, né, mas você pega um nível B e você faz a composição, por exemplo, com uma cobertura de cirurgias, e você desonera um pouco o seu plano de saúde e vai ter uma condição melhor de negociar na renovação. Então, assim, realmente é um mercado que cresce, mas precisa crescer muito mais. Mas ele só vai crescer se todos nós que estamos aqui, que somos os especialistas, que somos os formadores de opinião, porque nós trabalhamos com seguros, nós entendemos a linguagem, nós entendemos como funciona, a gente leva cada vez mais isso para os consumidores, apesar que eles já têm um conhecimento melhor do que já tinham, mas ainda falta muita coisa. Eu não sei quanto tempo eu tenho para responder, eu me perco, eu falo muito, vocês sabem disso, mas só para ilustrar um pouco aqui, nós tivemos aí um pouco mais de 10% de segurados no número global de mortes no Brasil por Covid. É muito pouco. Porém, se você comparar com o número de penetração em percentual do seguro de vida na população, é muito menor essa penetração. O ideal é que nós tivéssemos 99%, 100% das pessoas que vieram a óbito com algum tipo de seguro, algum tipo de cobertura, e não tivemos. E vou além, a grande maioria que teve indenização por Covid eram segurados de apólices coletivas. Então, nós temos que levar mais para o mercado
a ideia da proteção individual. Isso é fundamental, porque o seguro só coletivo, ele não supre todas as necessidades da população, do consumidor. Não sei se eu consegui responder, Pedro. Vou deixar os desafios para depois. Eu acho ótimo, e tem alguns pontos que você colocou que são bem relevantes, né? O cardápio de coberturas e assistências, ele aumentou muita coisa. Quando você faz ali a relação com saúde, a gente traz, você citou a cobertura de cirurgia, a gente pode citar aqui a cobertura de doenças graves. Então, você tem um leque hoje de coberturas e assistências que foram agregadas ao seguro de vida, né, que, sem dúvida, tem condição de você fazer um trabalho muito mais elaborado, né, em termos de consultoria. E você trouxe um outro ponto também, que é a consequente oportunidade num complemento, por exemplo, de um seguro individual, né? Quando você cita a questão do corporativo, você pode ter o seguro corporativo lá ligado à sua empresa, o coletivo que você citou, mas não necessariamente aquele executivo, aquele seguro vai comportar a necessidade de proteção financeira dele, né? E aí você tem a oportunidade de fazer esse complemento, por exemplo, através de um seguro individual, né? Eu acho que é disso, né? Eu só queria usar um pouquinho aí, um minutinho mais, para você falar dessa questão do seguro individual, porque, por exemplo, a MAG criou algumas coisas como loja do seguro, criou alguma coisa para esse tipo de complemento. Então, assim, só um minutinho para você falar dessa coisa do complemento da cobertura para aquele executivo, né, que quiser estender, para mostrar como a gente tem oportunidade aí, né? Só uma palhinha disso, eu acho que é bacana. Fico super agradecido por poder fazer uma propaganda aqui da MAG, feliz mesmo. A MAG desenvolvendo tecnologicamente há muitos anos, há pelo menos 10 anos. Há pelo menos 2, 3 anos, nós já temos toda a nossa venda de individuais digital, uma ferramenta que a gente chama de venda digital, né? Estou sendo repetitivo. E nesses últimos 3 anos, levamos para um modelo de loja também todas as nossas coberturas de seguros individuais. E essa loja ela pode ser ofertada não só como uma loja do próprio corretor, onde ele tem lá dentro do site dele, dentro da base dele tecnológica, a possibilidade de qualquer um na ponta acessar o link, qualquer vendedor acessar no link e vender um produto, mas também, Pedro, até colocando essa questão dos executivos que você falou, a possibilidade de um worksite nas empresas. As empresas, elas têm, em geral, algumas empresas, quem é do mercado conhece bem, as apólices complementares, onde o segurado arca com 100% do custo, caso ele queira complementar alguma cobertura, algum capital. Essa loja ela pode ser uma alternativa muito interessante e eu considero melhor para esse tipo de empresa que abre para os seus funcionários a possibilidade de contratar complementos ou coberturas adicionais, complementos de capital, coberturas adicionais. Por quê? Toda apólice complementar, de certa maneira, ela passa pelo RH. E a loja desonera, porque você faz a compra direto nessa loja, e a loja é toda de produtos individuais. Então, você paga diretamente, você se relaciona diretamente com a seguradora, com a corretora, e não mais com o RH. Isso desonera o RH com relação às apólices. Então, é uma ferramenta espetacular. Quem já conhece sabe do que eu estou falando. E de fácil implementação, gratuita. Legal. É importante, eu acho que sempre olhando no esteio da oportunidade, né? Por isso que eu achei que valeria você dar uma palhinha desse nível de oportunidade. A gente seguindo a nossa conversa ainda na linha de oportunidade, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, essa questão da prospecção, e aí a Capemisa também, como uma seguradora especializada em vida, e tem vários produtos de vida, assistentes pessoais, prestamista, etc. E aí, quando a gente fala na questão da prospecção, ela sempre é o grande desafio, né? Porque você tem a prospecção de incremento de produtos no cross-selling e você tem o maior desafio, que é prospectar clientes novos, né? Então, esse sempre é o grande desafio, independente do porte de cliente.
A gente não está falando aqui de cliente pequeno, médio ou grande, a prospecção é um desafio para todo mundo. Mas o mercado de PME tem crescido muito, ele é um nicho extremamente importante e tem crescido demais, né? Tanto no saúde quanto no vida também, né? Quando a gente fala em PME, você acredita que esse é um nicho de oportunidade? E como a gente mergulha nesse oceano azul, né? Quais seriam as dicas que a gente poderia trazer aqui para esse mergulho nesse grande oceano azul de oportunidade de pequenas e médias empresas? Excelente pergunta, Pedro. Bom, quando você fala em prospecção, né, obviamente você tem que conhecer o produto que você vai oferecer para o seu cliente, né? Antes de conhecer o seu cliente, você tem que conhecer o produto. E para isso você passa por um processo de capacitação, né? Então, acho que o grande desafio do corretor, né, se é a prospecção, a partir do momento que ele se capacita, ele está preparado para poder oferecer esse produto para qualquer perfil de cliente, como você bem disse, seja um seguro individual, seja pequena, média ou grande empresa. Segundo ponto importante é o planejamento, né? Você tem que ter um planejamento para poder ver para onde que você vai, que perfil de cliente que você vai atuar e que tipo de produto que você vai oferecer para esse cliente. E por último, né, e não menos importante, disciplina na execução. Se você se preparou para aquilo, fez um planejamento adequado, obviamente você vai ter que ter uma disciplina na execução desse planejamento que você elaborou. Bom, partindo aí para as PMEs, né, antes de mais nada, é importante lembrar que a maioria dos corretores são PMEs. Né? Então, as mesmas dores que o corretor de seguros tem, são as dores daquele PME, seja de um comércio varejista, né, seja de qualquer empresário desse segmento. Quais são as necessidades do corretor? Né? Se ele precisar se ausentar da sua atividade hoje, seja por motivo de doença ou acidente, né, que tipo de cobertura atenderia essa necessidade dele? E se for uma ausência definitiva, né, a morte, né, que tipo de produto atenderia aquela necessidade dele? Qual o capital necessário? Então, as dores do corretor de seguros são as mesmas dores aí de milhares de PMEs existentes hoje aí no Brasil, né, que são pessoas aí que oriundas aí da crise, né, de 2015, desemprego, né, a crise da pandemia. São pessoas que perderam aí os benefícios, né, das convenções coletivas de trabalho, seja um seguro de vida, ou seja um plano de saúde. E muitas dessas pessoas hoje estão no mercado, se tornaram empreendedores, né, e sem qualquer proteção. Então, partindo para a parte da prospecção, acho que o caminho menos difícil, vamos colocar assim, é o corretor pescar no próprio aquário, né? É começar pela sua carteira. Então, ele conhece melhor do que ninguém o perfil do seu cliente, né? O perfil socioeconômico, histórico de consumo, ele já tem um relacionamento com esse cliente, então ele conhece o perfil e vai ter mais facilidade para oferecer o produto para esse cliente. Então, começar pela carteira é sempre o melhor caminho. Obviamente, a carteira é uma fonte finita de clientes, né? Vai chegar uma hora que ele vai ter que partir para o mercado. Então, obviamente, ele vai ter que analisar o potencial de mercado. Eu sei que eu estou falando agora possivelmente tem corretores aí do Brasil inteiro que estão nos assistindo, mas como o CCS é do Rio de Janeiro, eu vou passar só alguns dados aí do mercado do Rio. No mercado do Rio, atualmente, no segmento de PMS, existem mais de 1,5 milhão de empresas no estado do Rio de Janeiro, sendo que quase 170 mil são de comércio varejista. Existem mais de 44 mil lanchonetes, mais de 34 mil restaurantes, mais de 17 mil transportadoras. Então, é um verdadeiro oceano azul para o corretor de seguros poder prospectar assim que ele encerrar essa primeira fase, que é pela sua carteira de clientes. E quais são as vantagens de se trabalhar com o segmento de PMS? Bom, primeiro, obviamente, né, é a carteira de comissões. O produto de vida para o segmento de PME, ele tem uma carteira vitalícia. E nós sabemos que a carteira é o maior patrimônio de corretor de seguros. E pensando nesse maior patrimônio, né, no segmento de PMS, você pulveriza o resultado da sua corretora. Então, você trabalha com a diversidade de quinais e alguns nichos que são imunes à crise. Um bom exemplo disso são os pet shops, né, que é um mercado extremamente pujante, né, faturando aí já acima de 40 bilhões por ano, e que mesmo nas crises aí de 2015
e agora mais recente a crise provocada pela pandemia, é um segmento que continua crescendo, né? Uma outra grande vantagem do segmento das PMEs é a questão do fechamento da venda, né? Porque você consegue, segundo a experiência da própria Capemisa, né, da nossa experiência na carteira de PME, as vendas são fechadas, em média, em até 15 dias. Por quê? Você fala diretamente com o dono, aquele cara que decide, que é o comprador. Além disso, uma outra grande vantagem, a conversão no segmento de até 5 vidas, que é a grande maioria das empresas desse segmento, ela já é superior a 40%. Ou seja, a cada 10 cotações que o corretor efetua conosco, pelo menos 4 negócios são concretizados. E aí, um outro ponto importante ainda em relação a essa proteção da carteira de comissões, né, da carteira de clientes do corretor de seguros. Cerca de 80% dos negócios são renovados. Então, quer dizer, o corretor aí tem uma garantia aí de 80% da perenidade da sua carteira de comissões. Então, um segmento extremamente vantajoso, milhares e milhares de empresas para serem trabalhadas, um verdadeiro oceano azul. Mas, Paulo, como é que eu ingresso nesse mercado? Bom, a Capemisa desenvolveu uma metodologia que se chama Visita ao Oceano Azul. São técnicas de vendas, né? Abordagens, gatilhos mentais, estudos regionalizados de mercado, como eu acabei de citar alguns números aí genéricos do estado do Rio de Janeiro, mas obviamente você pode aprofundar esse nível regional, facilitando o trabalho do corretor de seguros. E além disso tudo, a visita ao Oceano Azul também prevê um acompanhamento na execução do plano estratégico. É o que nós chamamos de jornada de vendas com o corretor de seguros, que vai desde a seleção dos clientes da própria carteira, né? Lá atrás eu mencionei que o melhor caminho é sempre começar pela carteira. Então, desde a análise de clientes, acompanhamento, abordagem, né? Estudo de CCTs, então tem todo um direcionamento para aquele corretor que ainda não atua no mercado de vida, para ele que ele possa iniciar a sua atividade e ver que é um mercado espetacular, que cresce a cada ano, já ultrapassou a carteira de auto e a tendência é crescer ainda mais. Legal, Paulo. A gente acabou, olha aqui quando eu fiz a pergunta sobre o Oceano Azul, eu nem imaginei que você tinha o conceito de produto linkado ao Oceano Azul, né? Então, a gente acabou mergulhando no mesmo oceano. E esse potencial, você citou a questão de esses dados que você levantou, né? O que a gente está dizendo aqui quando entra na linha do PME é que o potencial cliente ele pode estar na esquina de casa, né? Quando você cita ali, citou bares, restaurantes, ou seja, pequenas empresas que estão do nosso lado, que você está tomando o cafezinho ali e não pergunta se tem oportunidade, né? Então, a gente está falando realmente de um nível de crescimento muito grande e como cresceu esse segmento de pequenas e médias empresas. Aliás, eu diria, né, que isoladamente é o segmento que mais cresceu em termos de oportunidade, né? Eu queria fazer uma pergunta agora para a Cida. De novo, um pouco em cima dessa questão da prospecção e de oportunidade, Cida. A estratégia de um negócio, ela é fundamental para o crescimento, né? Como consequência, porque na verdade, eu sempre digo que a venda, o resultado é consequência de movimentos, de processos de movimento que acaba culminando com a venda, efetivamente, né? Como os corretores podem formar e organizar esse pipeline, né? Você que é uma empresa de soluções, né? de sistemas, de processos, enfim, como que a gente conseguiria ajudar os corretores a organizar esse pipeline, sejam de pequenas e médias e empresas mais encorpadas, para novos clientes e até para clientes de carteira, né? Como é que você vê isso? Porque eu acho que esse é um ponto extremamente importante, esse planejamento da venda. Qual é a sua visão e experiência em relação a isso? Bom, eu vou pegar um gancho do Paulo, que ele falou sobre a disciplina, tá? A gente oferece uma ferramenta para corretores e ele tem um módulo específico de CRM de vendas, onde você pode construir vários funis de vendas de acordo com o produto, tá?
E quando você está começando numa venda de um seguro de vida individual, por exemplo, a conversão é muito rápida, tá? Então, você faz um funil e ele tem as fases para a conversão desse prospect em um cliente, e são poucas fases. Aí, quando você vai prospectar, por exemplo, um saúde PME, um saúde corporativo, aí as fases já aumentam muito. É um processo mais burocrático, um namoro mais longo com o prospect, tá? Então, você vai fazer um outro funil, tá? É claro que o CRM sozinho, ele não resolve o problema da corretora, tá? Então, a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil são PMEs, tá? E talvez por isso seja o setor que mais cresceu nos últimos anos, tá? Então, tem pouca penetração ainda, todo mundo sabe que a penetração do seguro no Brasil ainda é pequena, tá? No seguro de vida, agora que está crescendo bastante, o saúde já estava mais ou menos, mas toda vez que vem uma crise, há uma perda de beneficiários, tá? E para que a corretora consiga gerenciar bem essas prospecções, primeiro ela precisa ter as ferramentas, tá? Vai ter que ter uma ferramenta de CRM para gerenciar essas vendas. Mais importante do que ter a ferramenta, porque às vezes você pode até fazer numa planilha de Excel, tá? E não vai ter os recursos avançados de mensuração que uma ferramenta de CRM tem, tá? Mas mais importante de tudo isso é a disciplina que o Paulo disse, tá? Então, você está prospectando, você tem uma equipe lá de 10 pessoas. Todas elas estão prospectando, tá? Se cada um faz do seu jeito, na sua ferramenta, com seus prazos, você não consegue medir nada, você não sabe quanto está vindo de prospect, como é que está sendo a evolução daquelas prospecções, se você está no caminho certo ou se você não está no caminho certo. Tá? Então, a gente vê que muitas corretoras, às vezes, até têm a ferramenta, mas não consegue essa disciplina, tá? O gestor tem que estar puxando sempre a equipe para gerenciar. Então, o gestor tem que gerenciar não só a equipe, como principalmente as informações, tá? A gente sabe que hoje as informações é o petróleo, tá? E se o gestor não ficar ali em cima, as equipes realmente acabam não registrando. Se ela não registra, você não consegue acompanhar, tá? Paulo deu um número importante ali, que é a quantidade de conversões em cima das cotações efetuadas, tá? Então, 40% de conversão. Ele tem esses números, isso tudo é registrado. Então, basta tirar um relatório lá e ele consegue mensurar, tá? Se a corretora não consegue fazer com que a sua equipe realmente registre tudo que está sendo prospectado, é claro que a corretora ela tem mais desafios nesse sentido do que a própria seguradora. Porque a seguradora já tem lá os seus produtos, eles são já tem todo o processo bem definido, e a corretora, por trabalhar com muitas seguradoras e operadoras diferentes, e cada uma com produtos diferenciados, cada prospect que ela recebe, às vezes um prospect tem mais perfil para trabalhar com a Capemisa, outro tem mais perfil para trabalhar com a MAG, outro não se encaixa em nenhum desses produtos, eu vou ter que buscar um outro fornecedor, tá? Isso tudo precisa ter registrado até para que a corretora defina, olha, a gente está recebendo muitos prospects com perfil X, tá? Então, vamos verificar com uma seguradora se a gente consegue elaborar um produto mais adequado para este perfil, tá? Mas isso você não consegue se não houver registro e se não houver a gestão das informações, tá? Então, acho que tecnologicamente a gente está bem evoluído, tá? Tem muitos CRMs no mercado, mas CRMs para seguro específico normalmente tem poucos, tá? A gente tem um sistema focado principalmente na venda de seguro de pessoas, tá? Então, você pode avaliar bem o risco, fazer a captação de todas as informações. É claro que com a LGPD você tem ali um direcionamento, pega o mínimo possível, mas a LGPD não engessou o processo, você só tem que registrar, olha, estou pegando essa informação por causa disso, daquilo e daquilo, tá? Então, você pode pode fazer um bom cross-selling através do pós-venda, tá? Na nossa ferramenta a gente tem um módulo tanto de comercial de pré-venda, quanto um de pós-venda. Todas as pessoas que estiverem falando com o cliente no pós-venda, ele consegue abrir uma telinha e ver
esse cliente aqui não tem um seguro de vida, vou falar com ele, tá? Olha, aí já pode pegar algumas informações ali na hora mesmo, tá? Normalmente, alguns seguros de vida pode ser múltiplo salarial, às vezes precisa de salário das pessoas, uma faixa etária. Ela pode fazer já umas perguntas ali na hora que ela saiba, tá? Posso pedir e direcionar para um consultor de venda para depois fazer a captação inteira da gestão de risco da pessoa. Tá? Essa captação, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Tá? Às vezes a pessoa está atendendo um sinistro de um automóvel, por exemplo. Tá? Aí ela pode fazer algumas perguntas que pode ajudar a colocar um novo produto, seja ele de saúde, seja de vida ou de garantia, tá? Tudo depende de com quem que ela está falando. E só uma ferramenta que consiga te dar o máximo de informação na hora que ela está falando, vai conseguir ela entender que cliente que eu estou falando, tá? Quais são as oportunidades que eu tenho aqui? O que eu posso fazer com essa oportunidade? Para qual consultor eu posso passar isso? Tá? E isso as ferramentas ajudam muito aos corretores. Legal, Cida. Se a gente pegar um pouco, né, do conteúdo, existem hoje ferramentas que auxiliam, a gente está falando em CRM, e pode fazer tanto ajudar na organização dessa informação, como nesse cruzamento de oportunidade que você citou. Mas você falou uma outra coisa importante. Nada substitui a nossa atitude enquanto ação, efetivamente, né? Porque a ferramenta ela vai nos contribuir, vai nos ajudar a criar toda essa organização, até porque cada prospecção você tem um pipeline, você tem um follow-up para fazer, né? Você liga para uma pessoa que ela vai pedir para ligar em 2 dias, em 3 dias, o seguro vai renovar daqui a 4 meses, e aí você organiza tudo isso através, por exemplo, de uma ferramenta de CRM, mas a atitude e a organização de seguir esse CRM de forma disciplinada e regular, como você citou, isso vai continuar sendo uma ação nossa, né, como profissionais. Então, acho que a gente consegue aí fazer um mix, a ferramenta com a nossa atitude e, evidentemente, com o conhecimento daquilo que a gente está abordando, né? Bem legal. Eu queria, então, seguir, a gente falou aqui agora de oportunidade. Nós falamos da prospecção, falamos nesse cruzamento de oportunidade de benefício, falamos um pouco de PME, falamos de uma atuação corporativa com um complemento, eventualmente, de seguros individuais. Agora vamos falar um pouco dos desafios, porque sem dúvida que isso nos traz bastante desafios, né? E quando a gente fala em desafio, a gente fala, primeiro ponto, o relacionamento do corretor com o seu cliente e todo o desafio para esse incremento, efetivamente, de carteira de oportunidade de negócios. Aí eu vou perguntar para o Alfeu, eu vou dar uma informação e eu queria que o Alfeu me ajudasse nesse raciocínio. No primeiro semestre de 2021, Alfeu, a gente teve um número de sinistros de vida, a gente está falando de vida, superior já ao ano de 2020 inteiro, em razão, evidentemente, dessa tragédia da Covid, né? Se a gente pegar a quantidade, eu nem estou falando em valor de indenização, mas em quantidade de sinistros, a gente já tem uma quantidade de sinistros bastante significativa, e sem dúvida que isso trouxe uma preocupação muito grande em relação ao resultado das carteiras, né? E aí a minha pergunta é o seguinte: o mercado fica mais retraído para trazer novos clientes em relação a essa realidade, ou vamos seguir firme nesse crescimento do seguro de vida, naquela conquista que a gente conseguiu ter nesse período da percepção, da necessidade? O mercado, você acha que ele vai retrair, ele vai ficar mais reservado ou não? Vamos aproveitar essa vibe do crescimento e vamos continuar firme com um crescimento maior ainda. Como é que você acha que o mercado vai seguir? Qual a estratégia que você acha importante para a gente seguir crescendo? Pedro, primeiro assim, eu tenho que ressaltar, eu acho que um misto de coragem, e não só coragem, mas de consciência social, né? Que as seguradoras, lá no início da pandemia, simplesmente rasgaram a questão da não cobertura de pandemia
e deram a cobertura total, né? Todos que trabalham com seguro de vida sabem que pandemia no Brasil é risco excluído, e todas as seguradoras tiveram essa coragem e essa consciência social e estabelecer, a partir daquele momento zero lá atrás, que iriam dar cobertura, mesmo não tendo isso dentro dos produtos. É óbvio que ninguém esperava, isso foi no início, ninguém esperava os resultados catastróficos que ocorreriam no tempo, né? Em virtude dessa segunda onda que foi avassaladora, que aconteceu agora, de fato, em 2021. Isso eu posso te garantir que machucou bastante o mercado. Eu não vejo uma reação das seguradoras recuando. Pelo contrário, né? Faz parte do nosso negócio cobrir risco, né? Nós existimos para isso, senão não precisaria de seguradora. É óbvio também que a gente passa a olhar a perspectiva de novas infecções ou novas pandemias. Hoje, ninguém tem de fato uma resposta para se vamos ter terceira, quarta, quinta, 10ª onda. Ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe hoje é que a vacina vem ajudando muito a redução de óbitos e internações. Isso é fato. Ontem mesmo eu estava vendo um post do Ricardo Amorim, onde ele mostra todos os estados americanos um gráfico de pessoas internadas hoje sem vacina e com vacina. A diferença é absurda, é um negócio assim assustador. Por quê? Metade da população americana não se vacinou e não vai se vacinar. A não ser que haja uma pressão muito grande das empresas, para os seus funcionários que não se vacinaram, com ameaças enfim, mas a cultura do americano, do individual, é muito forte, Ele decide o que faz com a própria vida. Então, assim, então as seguradoras não têm uma resposta. Eu acredito muito que a gente incorpore no tempo alguma coisa para os próximos problemas de saúde que possam ocorrer no futuro, o mercado esteja mais preparado. Mas o melhor, Pedro, não é nem se preparar antecipado. Para que a gente possa ter, de fato, um mercado com menos sobressaltos, é fundamental que a penetração aumente. Isso é fundamental. Eu passei esse tempo todo trabalhando em seguro de vida, aquela história, o seguro não vende muito porque é caro porque não vende muito. A gente não sabe o que acontece, né? Agora, com certeza, se vender muito, o preço cai, na média. Não tem como não cair. Não tem por que não cair, né? Oferta, demanda, tem tudo a ver com isso. Então, o que acontece? A gente precisa ter um mercado mais maduro. E eu acho que o maior desafio, Pedro, você não fez essa pergunta diretamente, mas o maior desafio é que o nosso distribuidor, é importante ressaltar isso, as seguradoras sozinhas não vão fazer esse mercado crescer, não vão fazer esse mercado ficar maduro, né? As seguradoras não vendem seguro, quem vende seguro é o corretor. Então, é muito importante que o corretor, como o Paulo falou, busque capacitação, seja curioso, vá atrás das informações, pergunte, tente, e a Cida colocou isso muito com a ferramenta CRM, tente saber, você já tem o cliente, e você só vende o seguro automóvel para ele, alguém está vendendo um seguro de vida para ele. Por que não você? Ou ninguém nunca ofereceu um seguro de vida ou um seguro saúde para a empresa dele. Quantos corretores têm o seguro da empresa, mas não tem o seguro individual do dono da empresa, dos executivos da empresa? Eles contrataram em algum lugar ou vão contratar com outra pessoa. Então, o grande desafio de você massificar, de você ampliar, é o corretor ter uma maior participação nesse negócio. Ele tem que ser o agente principal dessa mudança de conceito, de cultura. É ele que está do lado do consumidor, né?
tanto para trazer para a gente informações para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas operações, os nossos produtos, e também levar tudo aquilo que já existe de muito bom no nosso mercado, que os próprios corretores desconhecem e, por consequência, os consumidores desconhecem. É um pouco por aí, mas eu vejo um mercado um pouco mais com a visão mais de longo prazo. A gente passou um ano com uma visão de muito curto prazo, né? 2021 foi uma visão de curto prazo, porque aonde isso vai acabar, quando vai acabar, porque realmente foi avassalador da sinistralidade, da carteira de vida do mercado brasileiro. E o que acontece é que a gente já olha para frente com arrefecimento, a gente vê as quedas de mortes e a gente já está voltando um pouco mais para pensar numa média aí por uns 6 meses ainda parecida com 2020, ou seja, bem mais baixa que 2021, mas eu não acredito numa queda rápida nas taxas no primeiro momento. Elas vão vindo, tá? Mas já melhora bastante a partir aí de outubro, não tenho a menor dúvida disso. Bacana. A gente fala... Desculpa. Quer concluir? Desculpa, pode concluir. Não, eu não sei se eu consegui responder, né, e dar o tom que você precisava, mas eu preciso reforçar isso. A gente precisa ampliar a cobertura. E para isso é fundamental. Eu não preciso conversar isso com você, Pedro, porque eu sei o quanto você é um defensor. A gente se conhece há muito tempo e você fala de benefícios a sua vida inteira. A gente se conheceu na Money, lá atrás, há muitos anos atrás. Então, assim, mas a maioria dos corretores não tem essa visão, ou não tem esse conhecimento. É necessário, é uma ação social muito grande levar a proteção financeira da vida para as pessoas. Legal. Vamos trabalhar com isso e a gente está aqui para ajudá-los. Bacana. A gente está falando aqui em mutualismo, né, Alfeu? A gente está falando em crescimento, a gente está falando em quanto mais a gente tem carteira, melhor fica essa pulverização e aí a gente consegue ter melhores taxas. Mas eu acho que está aberto aí um grande caminho, a gente já deu um passo muito grande, eu acho que a gente já cresceu bastante nesse crescimento aí do mercado de vida e, de novo, de uma maneira muito mais especializada, muito mais consultiva, né? Ainda sobre essa questão do desafio, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. A gente muda a visão da venda de produto, né, na proteção com o cliente, de novo nessa questão mais consultiva, mais técnica. Paulo, o que você acha que precisa ser feito para os corretores quebrarem essa barreira da insegurança e do conhecimento? Porque às vezes tem muito essa coisa de eu vou oferecer um produto para o meu cliente em determinado segmento, mas eu não tenho o conhecimento e eu tenho a preocupação. Por outro lado, tem a questão da blindagem, no momento que eu ofereço, eu trago o cliente de maneira mais completa, né? Como é que o que precisa ser feito para a gente conseguir quebrar essa barreira, né, da insegurança? E se a gente tiver que falar sobre a entrega, a venda e a entrega, né? Como é que a gente prepara isso, né? Uns 4 minutos aí, tenta dar uma resumida nisso para mim, por favor. Bom, o consumidor mudou sua postura, né? Hoje, quando você chega num cliente para vender qualquer produto que seja, estamos falando aqui de seguros, obviamente, de vida, muitas vezes o consumidor ele conhece não só o seu produto, mas o produto da concorrência. Então, você tem que estar extremamente preparado para ofertar um produto. E, mais uma vez, isso passa pela capacitação, né? E também pela disciplina, que eu falei lá atrás, e a Cida aí reforçou também. Então, são fatores aí primordiais para o corretor estar preparado para chegar num cliente e ofertar o produto. E a pandemia fez com que o consumidor brasileiro mudasse a sua percepção em relação ao seguro de vida, né? Você comentou lá no início da sua fala, Pedro, que óbvio, a pandemia é uma tragédia, mas se é possível tirar algum ponto positivo, né? O ponto positivo em relação ao mercado de seguros é que as pessoas passaram a ver o seguro de vida como uma proteção financeira. Então, falar em morte hoje deixou de ser um tabu. E o corretor de seguros ele precisa entender o seu papel nesse contexto. E que papel que é esse? É uma função social.
O corretor ele tem o poder, né, e o dever de democratizar essa informação. Sair daquele segurez, daquela linguagem técnica das condições gerais e tornar isso palatável para o cliente. Sensibilizar o cliente ainda mais da necessidade da contratação de um seguro de vida, né, para garantir aí a manutenção do padrão de vida, né, da sua família, a continuidade de um negócio na sua ausência, enfim, estimular a cultura da proteção. E o Alfeu comentou muito bem, é a questão da consultoria. É preponderante que o corretor atue como consultor. Vender aquilo que o cliente precisa, não o que ele quer vender ou o que a seguradora quer vender. Porque hoje o cliente entra num banco, ele compra um seguro ali por uma determinada situação, não é uma venda consultiva. Ele comprou em função de outro serviço. Então, o corretor, quando ele passa a atuar de forma consultiva, vender aquilo que realmente o corretor, o cliente precisa, melhor dizendo, ele passa a ser uma referência para o cliente dele quando se fala em seguro. E, automaticamente, ele começa a blindar esse cliente da atuação da concorrência, porque se ele oferece uma excelente consultoria no segmento de auto, uma excelente consultoria no segmento de vida, seja empresarial ou individual, e outros segmentos de negócios que o cliente tem a necessidade de ter um seguro, aquele cliente vai passar a enxergar esse corretor como um consultor. Então, ainda que ele seja abordado por um outro corretor, ele vai ligar para aquele corretor dele que ele tem como referência e perguntar se aquilo realmente procede ou não. Quando ele receber uma oferta do gerente do banco, do cartão de crédito ou do balcão da C&A, ele vai ligar para o corretor dele e vai verificar, olha, essa cobertura aqui é legal para mim, o que eu tenho aí com você? Então ele passa a ser uma referência e ele passa a agregar valor a essa relação com informações que são de suma importância para aquele cliente. E com isso ele blinda um cliente. Um bom exemplo disso, que eu vou citar para vocês, é no segmento de PME, que foi objeto aí da primeira parte aí do painel. É um segmento que cresce, né? Nós temos aí milhares de empresas que foram abertas ao longo de 2021, eu citei só uma parte desse mercado, e esse cliente ele é extremamente ávido por informações. Então, como é que você, corretor de seguros, pode agregar valor nessa relação com o seu cliente PME? A Capemisa desenvolveu um site que chama especialista-pme.com.br. Ali tem informações que são atualizadas quase que semanalmente, informações que são relevantes não só para você, corretor de seguros, mas também para o seu cliente do segmento de PME. Então, você não se sinta constrangido, pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e encaminhar essa informação para o seu cliente. Tá? Então, só repetindo, especialista-pme.com.br. E você passando a gerar informação que agregue valor para o seu cliente, mais uma vez, você vai estar prestando um serviço, agregando valor à sua relação comercial com aquele cliente. Falando um pouco aí de mentoria, né, que é a segunda parte da sua pergunta, Pedro. Bom, a Capemisa ela é monoproduto, ela é especialista em vida, né, há mais de 60 anos nós vendemos seguro de vida. Então nós desenvolvemos uma metodologia que nós chamamos de jornada de vendas com o corretor de seguros, que envolve várias trilhas de negócios. Uma delas eu já citei, que é a visita ao Oceano Azul, mas não para por aí. Né? Nós temos aí também a trilha do seguro evento, por exemplo, que com a reabertura, né, com a retomada econômica aí, e a reabertura aí de shows, e, enfim, palestras, etc., é um mercado que tem uma demanda reprimida muito grande. Né? Nós temos a trilha da jornada de vendas digitais, que envolve toda uma mentoria para o corretor de seguros, de como trabalhar a estratégia de mídias digitais, como colocar a sua corretora nas páginas das redes sociais, como criar uma página comercial e outras questões mais aí que nós podemos fornecer para o corretor como mentoria para poder rentabilizar a carteira dele, fazendo com que ele cresça no segmento de venda. Legal, Paulo. A gente fala então, em preparo, né? O tempo todo de preparo, ou seja, para você vender alguma coisa, você tem que estar preparado. E essa questão das mentorias, a mentoria como um grande instrumento
para essa qualificação, a busca da qualificação sempre, né? Porque o preparo, eu concordo, o preparo é tudo para venda. Você hoje, através da internet, através de vários caminhos, hoje você tem condição de se preparar muito bem para fazer uma prospecção, para fazer uma venda e para fazer a entrega. E aí, para encerrar o nosso painel, eu queria fazer uma pergunta para a Cida. O atendimento em outros segmentos, quando a gente fala daquele corretor que opera em ramos alimentares, por exemplo, ele vai passar a operar em benefício, ele traz uma necessidade de maior automação, a tecnologia cada vez mais presente. E a gente está num caminho de... A gente quer velocidade em tudo isso, né? Hoje, se a nossa internet trava, a gente fica extremamente preocupado. Nós temos ferramentas disponíveis para ajudar na prospecção, nesse atendimento e nessa operação, né? Vamos tentar resumir isso assim rapidinho para tentar dar uma mensagem. Com o que o corretor pode contar hoje? Tá, o corretor, como ele trabalha com vários produtos, tá? Por exemplo, o corretor que trabalha com a Capemisa, que é monoproduto, obviamente trabalha com várias outras seguradoras para atender outros produtos, tá? Então ele tem um cliente só e vários fornecedores. E depois ele precisa de condensar todas essas informações no seu próprio sistema de gestão de dados, tá? Para transformar isso em informações. Há várias formas de você aumentar a velocidade de trazer essas informações. Hoje, por exemplo, no nosso sistema, a gente oferece a possibilidade de uma corretora que tem vários vendedores, dar um login para todos eles com o seu perfil de acesso, de forma que ele possa acessar apenas o que ele precisa e ele mandar para a corretora todas as informações que ele precisa. Quer dizer, ele já está trabalhando no CRM, tá? Não importa se ele está trabalhando em outra cidade, que não é onde a corretora está sediada, ou se ele está trabalhando em home office, tudo isso já está condensado no banco de dados da corretora, tá? E depois tem as propostas, cada companhia tem o seu próprio sistema de orçamento e de conclusão daquele negócio, tá? Então, essas informações ficam muito picadas, porque são várias seguradoras, são vários produtos diferentes. O sistema também permite receber essas informações direto de onde o vendedor está e jogar direto no sistema da corretora, tá? Tem desafios? Sim, ainda tem muitos desafios, tá? Acho que um dos principais desafios que o corretor tem hoje e as empresas de sistemas também têm é a falta de APIs abertas ou facilitadores de conexão entre a seguradora e a corretora, tá? Esse é um grande desafio que a gente tem trabalhado junto com os corretores para tentar diminuir esse entrave, tá? E contamos com seguradoras, todas as seguradoras que estiverem disponíveis, quiser falar conosco sobre a abertura de API junto ao corretor para facilitar essa recepção da informação lá da ponta, tá? Seja lá do titular, do RH, até chegar na corretora para mandar para a seguradora, porque a informação ela vai trafegar, quer dizer, começa lá no titular. Imagina aí o seguro de vida coletivo, tá? O RH tem que pegar todas as informações daquela pessoa. Às vezes tem que preencher proposta e assinar manualmente, tá? Tanto no seguro de vida quanto no seguro de saúde, tá? E tem várias informações que ficam sendo digitadas em vários lugares, tá? Então, a gente tem condições de ajudar os corretores a fazer a captação dessa informação de uma forma mais fácil e depois mandar para as seguradoras, tá? Não é tão fácil como poderia ser se tivéssemos já o acesso a várias APIs de seguradoras. Perfeito. Ou seja, a gente falou de prospecção, falou de crescimento, falou em oportunidade e falou em sistema, em processo, em automação, desde o momento da prospecção até efetivamente a operação. Ou seja, a gente tem oportunidade, preparo e oportunidade e condições de fazer isso através de ferramentas, produtos, tecnologia. Eu queria agradecer ao Alfeu, também é um carinho muito grande ver você aqui, Alfeu, participando com a gente desse painel. Logo, logo a gente se revê pessoalmente. Paulo, a mesma coisa, prazer, Paulo, rever você. Cida, obrigado, nos conhecemos agora há pouco tempo, mas é um privilégio estar aqui com você também nesse painel. Muito obrigado. A gente segue com a programação do nosso evento, do CCCS-RJ, do Connection. Agora a gente vai para um breve intervalo e continua a seguir. Obrigado, um abraço a todos.